Olá pessoal, aqui é Eric Vinícius, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre Bitcoin, como ele surgiu, quais são suas características e por que eu acho que sim, ele pode ser considerado uma reserva de valor. Então, não saia daqui, porque você está no Pensamento Milionário. Antes de continuarmos com o vídeo e de fato entrarmos no conteúdo propriamente dito, eu peço para que, se você ainda não fez, me siga no Instagram através do @ericvini_3. Além, é claro, de curtir esse vídeo, compartilhar e ativar o sininho de notificação para que o YouTube distribua para mais pessoas esse canal. Falando então agora um pouco de Bitcoin, contando parte da sua história. Ele foi criado em 2009 por um grupo de programadores ou por um programador que possui o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Ela foi a primeira moeda criptográfica e ela é produzida através da resolução de problemas matemáticos complexos, a chamada mineração. E essa mineração antigamente era possível sim fazer pelo seu computador, por computadores tradicionais, mas por conta desses problemas matemáticos que foram ficando cada vez mais complexos, hoje só é possível fazer através de super máquinas de pessoas que fazem investimentos muito altos, e muito altos mesmo, não só altos com relação à compra de equipamentos bons, como também altos gastos de energia. Outra característica do Bitcoin é que ele não possui um banco central e nenhum outro órgão regulador. E todas as suas transações são registradas no chamado blockchain. E o que é isso? É um livro público que registra todas as suas transações. E não se engane achando que, então é um livro público, todo mundo tem acesso e se eu comprar 1, 2, 5, 10 ou 20 Bitcoins, vai estar registrado lá, Eric Vinícius comprou 20 Bitcoins. Não, não é assim que funciona. Esses registros são apenas números, são apenas dados numéricos. Além também do Bitcoin permitir a chamada transação peer-to-peer, que é a transação ponto a ponto, digamos assim, que é sem a necessidade de nenhum outro intermediador. Então, se eu quero mandar Bitcoin para você, a única coisa que a gente precisa ter entre ambas as partes é confiança. Que se você quer comprar o meu Bitcoin, você me manda o dinheiro e eu mando Bitcoin, ou eu mando Bitcoin e você me manda o dinheiro. Por conta disso, precisa ter uma confiança entre as partes. Caso não haja essa confiança, eu vou falar mais à frente o que deve ser feito, tá? Mas por enquanto, a transação peer-to-peer é isso. Diferente do dinheiro, por exemplo. Se eu preciso mandar um dinheiro para você e eu não estou fisicamente com você, o que eu preciso fazer? Mandar o dinheiro para o banco, que o banco manda o dinheiro para você. Ou você saca, né, no caso. Ou então até dois intermediadores, porque se eu possuir um banco diferente do seu, eu tenho que mandar para o meu banco manda para o seu banco e aí sim você saca. Então essa transação peer-to-peer é única e exclusivamente isso, que eu não preciso estar perto e não preciso também da presença de um intermediador ou mais de um intermediador. Com isso, consequentemente, reduz os custos das transações, porque se eu não preciso de nenhum outro intermediador vai querer tirar vantagem sobre esse negócio que eu vou estar realizando com você. E para fechar essa parte das características, eu vou citar algumas vantagens do Bitcoin. Ele possui transações rápidas, baixas taxas, não precisa de bancos ou intermediários, possui um sistema descentralizado e um funcionamento global. Olhando agora o Bitcoin pela ótica dele ser uma reserva de valor, e como já foi citado aqui no canal, no vídeo sobre reserva de valor, algo para ser considerado isso, ele precisa de 4 características. Primeiro, ser não deteriorável. Segundo, ser escasso. Terceiro, possuir um longo histórico de aceitação. E quarto, ser aceito globalmente. Então agora vamos citar cada um desses pontos para ver se o Bitcoin se encaixa ou não se encaixa de fato como uma reserva de valor. Falando primeiro com relação à escassez. O Bitcoin, ele possui um número definido de 21 milhões de Bitcoins que poderão ser minerados ao longo de toda a sua história. Aí você fala, Eric, mas 21 milhões é muita coisa. Não necessariamente, porque levando em consideração a população mundial, 21 milhões é quase nada. Então, de fato, o Bitcoin é algo escasso e a sua produção ela cai pela metade a cada 4 anos. Com isso, a previsão de término do Bitcoin é no ano de 2110. Estima-se que em 2110 não haverão mais Bitcoins para ser minerados. E aí você só vai ter Bitcoin se eu vender o meu Bitcoin para você ou vice-versa. O Bitcoin ela é uma moeda também deflacionária. Ou seja, o que é isso? Ao invés de ela perder valor, que é o que acontece em um cenário inflacionário, que é normalmente o que acontece com as nossas moedas, o Bitcoin ele é deflacionário, porque cada vez mais ele ganha valor. Não confundam o ganhar valor por deixar de ser volátil, porque ele sim é uma moeda que possui uma volatilidade muito grande. Ora ele está valendo mais, ora ele está valendo menos, mas o valor em si da moeda, ele não perde. Então agora você deve estar se perguntando, Eric, se temos tão pouco Bitcoin e ele é uma moeda que cada vez mais se valoriza, como que cada vez mais pessoas terão acesso ao Bitcoin? Como que essa moeda não vai ficar apenas limitada na mão de pessoas que têm mais recursos por conta dessas transações de algo que realmente é escasso? Pelo simples fato do Bitcoin possuir até
a oitava ser comercializado e ser utilizado até a oitava casa decimal. Ou seja, eu consigo vender para você 0,000000001 Bitcoin, o que faz com que o Bitcoin resolva não tenha esse problema do troco miúdo. Porque se um Bitcoin possui um valor muito alto e eu consigo comercializar essa criptomoeda até a sua oitava casa decimal, eu consigo, por exemplo, ir na padaria, ir no mercado, realizar uma compra e pagar com frações de decimais de Bitcoin. Então essa parte do troco miúdo, esse problema do troco miúdo que existia com ouro, tendo em vista que 1 grama de ouro possui um valor muito alto, caso eu quisesse algo menor do que o valor de 1 grama de ouro, eu teria que pegar esse 1 grama de ouro e repartindo até de fato chegar ao valor daquele algo que eu estivesse comercializando, o que às vezes tornava a situação bem que intangível. Eu não conseguia tocar, pegar essa fração de ouro que eu estaria comercializando naquele momento. Então com o Bitcoin isso não existe. E essa menor parte transferível do Bitcoin, que é de fato até a oitava casa decimal, é conhecida e chamada como Satoshi. Outra característica de uma reserva de valor é que ela seja considerada não deteriorável. E o Bitcoin é sim considerado não deteriorável. Por quê? Porque eles são apenas números que ficam armazenados em carteiras digitais ou carteiras físicas. Além também de, para ser considerado uma reserva de valor, algo precisa ser aceito globalmente, e o Bitcoin ele é comercializado globalmente. E possui também um longo histórico de aceitação. Esse tópico é o único que o Bitcoin não se encaixa por conta do curto período que a moeda existe, a criptomoeda existe. Ela foi criada em 2009 e desde 2009 ela é sim comercializada, porém não tem um longo histórico porque ela é uma moeda muito recente. Mas eu acredito que isso vai mudar, porque daqui a 50, daqui a 100 anos, o Bitcoin, como eu já falei, por ser algo muito escasso, parecido e similar com o ouro, ele continuará sendo comercializado, mas isso é apenas uma previsão minha. E por que eu falo isso? Porque vale ressaltar que em 2019, quando completou a primeira década do Bitcoin, ele foi considerado o investimento da década. Só para vocês terem uma noção, se eu pegasse em 2009, $100 e investisse em Bitcoin, em 2019, esses $100 teriam se transformado em mais de 9 milhões. Então, ele de fato foi considerado o investimento da década. E por conta disso, eu acredito que ele continuará sendo comercializado ao longo dos anos. Ele terá um longo histórico de aceitação. E só como curiosidade, como eu falei, o Bitcoin é algo muito volátil, é uma criptomoeda muito volátil. Ora tem um valor mais alto, do nada despenca, do nada volta com valor até superando essa última máxima. Por conta disso, possui um site americano que faz a contagem que o Bitcoin foi considerado morto, depois dessas quedas, devido a essa alta volatilidade. E até hoje, o Bitcoin foi considerado mais de 400 vezes uma moeda morta, tipo extinta. Toda vez as pessoas falam assim, não, depois de uma grande queda, eles falam, não, agora de fato é o fim do Bitcoin. E isso já aconteceu mais de 400 vezes. E a última característica para algo ser considerado uma reserva de valor é ela possuir um valor intrínseco, tá? E quanto ao Bitcoin, existe uma certa discordância com relação a isso. Por quê? Por ser uma criptomoeda, uma moeda digital, algumas pessoas falam que o Bitcoin não passa de apenas números digitais, enquanto outras acreditam que para se minerar um Bitcoin possui um gasto energético muito alto. E essas pessoas acreditam que o Bitcoin não pode valer menos do que o valor gasto para minerá-lo. Ou seja, por possuir um valor energético, um gasto energético muito alto, nunca pode valer menos do que o valor gasto para minerar em energia. Além também dessas pessoas acreditarem que o seu valor intrínseco está associado ao fato do Bitcoin não poder ser confiscado por nenhum governo ou por ninguém. Então, se você possui seu Bitcoin, ele está extremamente seguro com você. O governo não consegue, não precisa não. Ele não consegue interferir em nenhuma negociação e nem em confiscar a sua carteira de Bitcoin. Com isso, o Bitcoin é protegido, digamos assim, contra governos ditatoriais. Eric, então depois de tudo isso que você falou sobre o Bitcoin, me diz, como eu faço para conseguir um Bitcoin? Simples, existem 3 maneiras. A primeira é através da mineração, mas como eu já citei aqui também nesse vídeo, hoje não é mais possível minerar um Bitcoin do seu computador tradicional. É preciso máquinas especializadas. Consequentemente, requer um investimento muito alto, não só na compra dessas máquinas, como também em gastos energéticos, tendo em vista que o Bitcoin, para se minerar um Bitcoin, esses computadores precisarão ficar ligados 24 horas por dia. A segunda maneira de se possuir um Bitcoin é recebendo de terceiros, ou seja, comprando ou vendendo para terceiros. Mas como eu já citei aqui no vídeo também, requer uma altíssima confiança entre as partes. Por quê? Porque para eu receber o Bitcoin, eu tenho que pagar pelo Bitcoin. Ou eu preciso enviar o Bitcoin para depois receber o dinheiro. Então, de fato,
requer uma alta confiança, tendo em vista que uma das duas partes pode enrolar a outra. E a última forma de se conseguir um Bitcoin, que na minha opinião é a mais segura, são através das corretoras, que trabalham única e exclusivamente com isso. E hoje existem milhares de corretoras que fazem esse papel de ser uma intermediadora, né? Elas compram Bitcoin, elas vendem Bitcoin, elas atualizam o preço de Bitcoin 24 horas por dia. E uma última forma de se conseguir adquirir o seu Bitcoin, que na verdade eu vou chamar de uma forma bônus, que eu vou citar aqui, que nada mais é do que uma curiosidade, né? Curiosidade um tanto que trágica, digamos assim. Vou contar a história do programador britânico chamado James Howells, tá? E o que Howells fez? Em 2009, quando era possível minerar Bitcoins dos computadores tradicionais, Howells minerou uma quantidade de 7.500 Bitcoins e transferiu esses Bitcoins para uma carteira física dele, ou seja, colocou no HD, num pendrive. Como naquela época o Bitcoin não possuía quase que valor nenhum, o que Howells fez? Simplesmente jogou aquele HD fora. E hoje ele ainda fica correndo atrás dos lixões, né, da Inglaterra, procurando o seu HD multimilionário, digamos assim, bilionário, né? Porque esses 7.500 Bitcoins de Howells de 2009 hoje teria um valor de em torno de 1.312.500.000. Então, se você achar o HD de Howells, você se torna, além de você possuir Bitcoin, você se torna um bilionário. Com relação ao Bitcoin é isso. Eu espero que após esse vídeo, essa criptomoeda tenha ficado um pouco mais clara na sua cabeça, como ela surgiu, quais são as suas características, por que ela possui tanto valor assim. Agradeço pelo tempo e pela disponibilidade de assistir esse vídeo e até a próxima.